É uma alegria muito grande iniciar mais um encontro com a palavra, contando com a sua participação. Seja bem-vindo. Estamos estudando o capítulo 12 de Romanos, falando sobre a avaliação que nós, crentes em Jesus Cristo, devemos fazer de nós mesmos. Também estamos vendo o que Paulo tem a nos dizer sobre os dons espirituais. Que avaliação você acha que podemos fazer de nós mesmos? Preste atenção no versículo 16 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Paulo estava treinando Timóteo para pastor, ou como pastor, e ele disse: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, quer dizer, a palavra de Deus, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Paulo estava dizendo a Timóteo: preste atenção na sua vida. Por isso, aquelas pessoas que dizem que devemos ignorar e não pensar em nós mesmos estão erradas. Paulo estava dizendo para Timóteo se olhar num microscópio, comparando-se com a palavra de Deus. Porque se fizermos isso sempre, estaremos salvando nós mesmos e também levando outros à salvação. No capítulo 21 de João, lemos o registro de uma conversa que Jesus teve com Pedro na frente dos outros discípulos. Jesus contou para Pedro que ele teria o privilégio de ser crucificado de cabeça para baixo por causa do seu nome. Pedro reagiu a essa notícia perguntando a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Pedro estava se referindo a João. E então Pedro ouviu o seguinte de Jesus: olha, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus disse a um perito da lei: ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus estava ensinando tem a ver com amor próprio. Existe uma medida certa de amor próprio que devemos ter. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, Paulo fala sobre recomendar-nos a consciência de todos diante de Deus. Isso se refere a você, pela graça de Deus, poder usar sua vida como um exemplo aos outros do que Deus pode fazer, como um troféu da graça de Deus. Pode até não parecer uma atitude muito humilde, mas, na verdade, somos o que somos pela graça de Deus, por isso não temos do que nos gabar. Agora vamos voltar ao capítulo 12 de Romanos e ler do versículo 9 ao 21. Preste atenção, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Podemos resumir o que Paulo falou nos versículos 3 a 8 com a expressão vida no corpo. Com base em tudo que já foi ensinado na carta aos Romanos, Paulo mostrou como o corpo de Cristo, a igreja no Novo Testamento, deve funcionar. Paulo estava falando sobre as impressões digitais invisíveis da igreja de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso quando estudamos o capítulo 2 do livro de Atos. A igreja de Jesus Cristo é um organismo. Existem a igreja local e a igreja universal. Existem a igreja invisível e a igreja visível. No capítulo 2 de Atos, versículo 42, encontramos uma descrição da igreja invisível e de suas impressões digitais visíveis.
Aqueles que se converteram no dia do Pentecoste continuaram firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é uma marca da igreja. Nos dedos da mão esquerda, a digital do polegar é o evangelismo. Foi assim que a igreja foi organizada para implementar a grande comissão. Quando a igreja nasceu, no dia do Pentecoste, 3.000 pessoas foram evangelizadas e mais tarde 5.000 e depois milhares e milhares de pessoas. Esta é a impressão digital do polegar da igreja visível, que confirma a existência da igreja invisível. A marca do dedo indicador da mão esquerda é o ensino. Eles permaneceram no ensino dos apóstolos. A igreja foi orientada a ensinar. Isso também tem a ver com a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Portanto, eles sabiam que tinham que ensinar. Fazia parte da grande comissão. A impressão digital do dedo do meio da mão esquerda pode ser chamada de koinonia, a palavra grega para comunhão. Eles se tornaram uma comunidade espiritual. Isso também foi ensinado e demonstrado por Jesus durante a última ceia, quando ele disse aos apóstolos que eles estavam ali porque o amavam. Eu imagino Jesus dizendo aos apóstolos: olhem para a pessoa que está do outro lado da mesa. Eu quero que vocês amem essa pessoa da mesma maneira que eu os tenho amado durante os 3 últimos anos. Assim teve início a nova comunidade, a igreja. Se a igreja de Jesus Cristo não tiver comunhão, não demonstrará visivelmente a igreja invisível de Cristo. Durante 300 anos, a igreja se reuniu em casas. A palavra grega para casas é oikos, por isso os teólogos chamam este período de movimento oikos. É impressionante perceber hoje que a era da igreja está se encerrando da maneira como começou. Em todo o mundo existem exemplos empolgantes do que os teólogos chamam de movimentos oikos. O maior exemplo está lá em Seul, na Coreia, onde a igreja se reúne em casas. São as famosas células. O pastor Cho reúne-se às quartas-feiras com cerca de 29, 30 mil líderes para lhes entregar o desafio da semana, o qual eles levam para suas igrejas domiciliares, para os seus grupos oikos, seus pequenos grupos. Veja bem, se não houver os pequenos grupos e as pessoas se reunirem apenas em grandes templos com centenas de outras pessoas, todas sentadas em fileiras, olhando sempre para a frente, o que acontece com a koinonia, a comunhão entre elas? É difícil obter a comunhão em grandes multidões. O diabo quer impedir esta comunhão porque ela é uma força. A comunhão é uma força muito importante dentro da igreja. Esta comunhão é uma das marcas visíveis da igreja. Certa vez ouvi a seguinte ilustração de 2 porcos-espinhos que tinham se casado. Você já imaginou? Como sabe como os porcos-espinhos se abraçam, hein? Você sabe me dizer? Com muito, mas muito cuidado, não é? Para que um não espete o outro. Mas eles tinham 2 opções. Podiam passar frio durante o inverno, ou se abraçarem e correrem o risco de se espetarem um ao outro. A moral desta história é muito clara. Existe um risco de nos espetarmos quando nos aproximamos uns dos outros em busca de calor. Mas isso não deve nos impedir de busca de comunhão. Não deve nos impedir de buscar a comunhão. A impressão digital do dedo do meio da mão esquerda é a comunhão ou a koinonia. A marca do dedo anular da mão esquerda é adoração e amor por Cristo. Eles expressavam o seu amor por Cristo e isto é adoração. A marca do dedo mindinho da mão esquerda é a oração. Portanto, as impressões digitais a partir do polegar são evangelismo, ensino, comunhão, o partir do pão, adoração e oração. E no capítulo 12 de Romanos, no capítulo 12 de 1 Coríntios e no capítulo 4 de Efésios, bem como em outras passagens, temos as impressões digitais visíveis da mão direita, da igreja visível. No dedo polegar, unidade. Paulo enfatizou que a igreja funciona como o corpo humano em unidade.
A impressão digital do dedo indicador é a diversidade. A unidade sem diversidade é uniformidade. E não é isso que Deus quer para a igreja. Devemos celebrar nossa diversidade e não eliminá-la. Por isso, cada um é cada um, indivíduo distinto e único, diferente, e ainda assim funcionando com outras pessoas também diferentes entre si, mas em unidade. Portanto, a marca do polegar da mão direita é unidade, do indicador, diversidade, e do dedo do meio, pluralidade. A igreja é marcada pela pluralidade, liderança com pluralidade. A igreja no Novo Testamento sempre tinha um pastor. A ideia de todos os membros estarem reunidos como um ministério vem do Novo Testamento. Por isso, a pluralidade é um conceito importante da mão direita, nesse caso aqui. Depois vem a impressão digital do dedo anular da mão direita. Consideração de uns para com os outros. Consideração corresponde à marca do dedo anular da mão direita. Na mão esquerda, o dedo anular representa amor por Jesus. Na direita, amor uns pelos outros. No dedo mindinho da mão direita, encontramos a marca da igualdade. As Escrituras enfatizam que cada membro da igreja é igualmente importante aos olhos de Deus. Eles podem não ter a mesma função nem o mesmo ministério, mas têm o mesmo valor na contribuição que cada um dá à igreja. Todos são igualmente importantes para o cabeça da igreja. E quem é o cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você é importante para o reino de Deus. Muito importante para o reino de Deus. Que pena que o nosso tempo já está terminando hoje, mas eu gostaria de lhe convidar para o próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar descobrindo coisas incríveis para o nosso crescimento espiritual. Sabe, eu tenho certeza que essa avaliação que estamos fazendo, ela é muito importante. Então, prepare-se para o próximo programa. Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.